Vamos! Olha que e-mail bonitinho da Fabi. Ela diz assim: olá, Darleide, não sou adventista, não tem problema. A gente fala para todos os amigos cristãos, não cristãos, para católicos, para todo mundo, né? Mas sou cristã, e isso, exatamente. E acho uma bênção ter você falando de sexualidade de maneira que deve ser, e não de forma vulgar e banalizada, como costumam fazer. Parabéns a Novo Tempo e a você e a tanto tempo aconselha as famílias e agora de forma mais íntima os casais. Meu marido e eu assistimos o programa toda semana. Que o Senhor abençoe cada dia mais. Beijos, Fabrícia. Obrigada, querida. Deus te abençoe. Obrigada por esse carinho, tá? Fica aí bem gotosinho com o marido assistindo a gente, viu? Obrigada mesmo. Tem um rapaz aqui incomodado, pastor. Ajuda aqui. É o Diego. Ele diz: eu sou o Diego, tenho 23 anos. Inclusive temos um Diego aqui na equipe, né? Namorandinho, né, Diego? Muito bem. E gostaria de saber se é preocupante ou não querer casar. Esse Diego aqui não quer casar, mas o da nossa equipe com certeza quer. Ele diz assim: também não quero namorar e não quero ter filhos. Às vezes, quando vejo os meus amigos, ele trabalha com jovens, etc., ele diz para eles que não quer casar. Nem daqui a 10 anos ele quer pensar sobre isso, mas tem trazido alguns desconfortos. Os amigos em volta ficam cobrando. Mas ele diz que não está apressado e nem desesperado. Eu não quero e ponto. O que vocês acham? Eu acho que você tem razão, não quer, ponto. O que eu vou fazer? Né, pastor? Ele tem que avaliar qual que é o motivo que está levando ele a isso. Primeiro, se não é se é alguma coisa que trouxe para ele uma avaliação negativa do casamento, veio, quem sabe, de um ambiente de casamento que não foi muito feliz, ou ele está se privando de certas coisas, é uma coisa. Agora, ninguém é obrigado a tomar uma posição ou decisão, ou fazer um compromisso, porque os outros estão cobrando isso. E nem é o plano de Deus que isso aconteça. Agora, ele não deve se privar da felicidade de um relacionamento por medo, por achar que não vai encontrar alguém ideal, aí ele tem que separar as coisas. Mas não vá fazer uma escolha, um compromisso, porque estão cobrando, estão pressionando ele. De jeito nenhum. Isso não é correto. Quem vai estar dentro de casa com uma mulher, construindo uma família, é você. Se você não está disposto para isso, inclusive não tem nenhuma palavra bíblica que te obrigue a casar. Inclusive, Paulo diz que quem quisesse receber o evangelho no estado em que estiver solteiro, se mantiver solteiro, na opinião de Paulo era até melhor. Sabe por quê? Poderia se dedicar espontaneamente, integralmente ao trabalho e ao serviço do Senhor, tá? Se isso não for, como disse o pastor, baseado em nenhum trauma, em nenhuma dificuldade em relação ao casamento, que você pudesse trabalhar nesse sentido de resolver essa questão emocional, ou enfim, mas se tá feliz, amigo, tá feliz, não ceda às pressões. E ele disse que gosta muito do Sem Tabus. Na verdade, ele disse assim: te amo, Darleide, obrigada, em Cristo Jesus. Como você nem quer casar, você me ama como irmão, né? Porque eu sou casada também, tá tudo certo. Um beijo para você, querido, para sua família, Deus te abençoe. Ele mora em Nossa Senhora do Socorro, lá em Sergipe. Um abraço. Dúvida cruel. Oi, Darleide, eu sempre assisto o seu programa, sou da Igreja Assembleia de Deus. Estou com um problema. Tive um namorado com problemas de ejaculação precoce. Já pensei em casar para não pecar, mas tenho medo do meu casamento não dar certo porque ele não me satisfaz. O que faço? Vida sexual ativa, né, amiga? E aí o namorado apresenta problema. Essa questão, bom, primeiro vamos falar... Tem duas questões, né? A questão do relacionamento sem compromisso, ele gera uma série de dificuldades, inclusive de sequelas muito sérias, emocionais, tanto para ela quanto para ele. Por isso que a palavra de Deus nos aconselha a nós termos uma intimidade, uma vida sexual dentro do matrimônio, por pessoas maduras, que têm compromisso sob a bênção de Deus. Porque o matrimônio ele exige uma série de dedicações e também, às vezes, até de sacrifícios. Essa é uma questão. Eu aconselho que ela repensasse, olhasse para a palavra de Deus e visse qual o plano de Deus para o matrimônio, para a vida dela. Agora, aproveitando e respondendo sobre essa questão da ejaculação precoce, ela pode ser física e pode ser emocional. Mas, de qualquer maneira, ele precisa procurar um médico para saber o que faz que ele tenha esse tipo de situação. Nós já falamos em algum programa aqui, e outros convidados também vieram falar sobre isso, sobre a questão da masturbação. A masturbação, esse vício que anda paralelo com a pornografia, que é irmã da pornografia, né? Ele cria no homem uma tendência a ejacular precocemente. Porque a sensibilidade do órgão masculino, da genitália masculina, do pênis, fica muito grande em relação à atividade sexual. E ninguém consegue superar
a pressão e o manejamento que ele próprio faz. Que ele mesmo determinou, né? Que ele sabe. Então, na própria relação sexual, a esposa nunca vai conseguir o que ele consegue, sozinho, para satisfazer a si mesmo. Porque ele sabe quando tem que apertar a velocidade, tudo aquilo que excita ele. Agora, quando ele tiver a relação sexual, pela própria manipulação da genitália dele, ele já se coloca mais vulnerável para conseguir segurar adequadamente para esperar poder a mulher, ter a relação com a esposa. Então, ejaculou, acabou para ele. Não tem mais como. Aí a esposa está preparada para o ato sexual, ela quer o ato sexual, não consegue fazer isso. Então, num caso de um casal que está ali no matrimônio, tem esse tipo de situação, eles precisam procurar um médico para ele saber se ele precisa de alguma medicação ou se precisa de algum acompanhamento psicológico para saber como vencer isso. Mas ele não pode ser deixado assim. Ou, por exemplo, a esposa está ali, né, casou, na lua de mel já percebeu o problema dele. Viu que isso está se agravando. Ele vai se sentir frustrado, envergonhado, e ela vai se sentir frustrada e triste porque não pode ter uma relação sexual saudável para os dois. Então precisa procurar realmente ajuda médica e conversar sobre o assunto. E ela tem que ser muito paciente com ele. Dizer que isso aí não é vergonhoso, que ela entende que é possível de resolver, porque para o homem é a coisa mais vergonhosa que tem ele pensar que ele não conseguiu atender a necessidade sexual da esposa dele. E ela tem que pensar também que poderia ser com ela, ter ausência de desejo, algum transtorno, vaginismo, alguma coisa assim. Inclusive, a gente fazer um programa um dia desses, trazer aqui uma ginecologista ou um ginecologista para ele falar com a gente sobre vaginismo, sabe? É um caso muito sério. Já fizemos um programa aqui sobre, tem um tempinho, mas é bom nós repetirmos. Mas com relação a essa moça, então, tem duas questões. Você ser uma moça cristã, frequenta uma igreja e pelo que consta, a Igreja a Assembleia de Deus também compartilha do que a palavra de Deus diz, que sexo é para dentro do casamento. E a outra questão é você embasar o fazer ou não fazer sexo, ou casar ou não casar com esse rapaz, porque ele apresentou sofrer com a ejaculação precoce. Se vocês se amassem de verdade, esse não seria o caso de não casar, porque tem jeito para isso, tá? Tem jeito. Seria uma dificuldade a mais? Seria. Agora, repensa melhor a tua condição nesse momento, como tendo essa vontade de casar e com esse rapaz, mas olha para toda a situação que está em torno de vocês, tá bom? Estou amando o seu programa, mesmo eu não sendo casada. Este programa de hoje nos ajuda a refletir de como será a vida após o casamento. Eu amo a Novo Tempo, especialmente os Sem Tabus. Que coisa mais linda ouvir isso a esta hora da manhã, não é, pastor? Você é muito especial para nós e principalmente para Cristo. Obrigada, é o Felipe Braga. Não esqueça de mandar os meus abraços. Abraço dado. Muito carinho aqui no seu e-mail para a gente. Gostaria de ouvir um pouco mais sobre o sexo antes do casamento. Estou namorando e minha namorada mora comigo. É namorada mesmo, né? Ela fica na sua morada do seu ladinho. Não sou batizado, mas não vejo a hora. Preciso ajustar minha vida. O que eu faço? Ele não deve ser batizado ainda numa igreja, ou adventista, ou em outra igreja. Quero aproveitar, inclusive, pastor, para dizer assim, quando o programa vai lá para o YouTube, que o número de acesso é bem grande, ou mesmo no blog, mas principalmente no YouTube, passa ali 1 milhão de gente e acessa e assiste, principalmente quando se fala em masturbação, ou assuntinho que o povo gosta. E aí tem algumas observações. Vocês são uns crentes que não evoluíram, pensamento atrasado, fica falando essas coisas, nada a ver, tem mais é que se masturbar, tem mais é que fazer sexo antes do casamento, nada a ver com o que vocês estão falando. Eu quero aproveitar e dizer para você, meu amigo, minha amiga, que vai passando por aqui, e vai que é por acaso, vai que você pensa que é por acaso. Nós precisamos nos posicionar, sabia? Tudo na vida tem um posicionamento. O nosso posicionamento aqui é o posicionamento cristão. E o nosso posicionamento cristão tem como base a palavra de Deus. Então você precisa respeitar o nosso posicionamento. Assim como você respeita o posicionamento, sei lá, dos produtos mais diversos, da Coca-Cola, você respeita o posicionamento da Gillette, enfim, das marcas mais diversas, e elas se posicionam como querem, para o público que elas querem. E o nosso público é aquele que está interessado em ser feliz e acredita no nome e na palavra de Deus.
E aí a gente começa a conversar de maneira mais tranquila, pedindo de você respeito para o nosso pensar e modo de agir, porque nós cremos e nós vivemos segundo a filosofia no plano de Deus. Vem com a gente, é tão bom servir a Deus, participa aqui com a gente dessa filosofia. Eu garanto para você que você vai sentir que é bem melhor e mais feliz e mais pleno acreditar na palavra de Deus, porque ela não nos deixa dúvidas, ela nos faz realmente completos, porque Deus nos fez, tá bom? Darleide, tem até, aproveitando essa tua observação que foi muito bem colocada, eu sou um teólogo e tenho trabalhado nesses anos todos fundamentado na palavra de Deus. Eu acho assim, nós temos que cuidar quando a gente fica divagando e procurando tomar a decisão conforme a gente acha, conforme a gente pensa, pela emoção ou pelo que a gente acha mais bonito, mais colorido. A gente tem que ter um fundamento baseado na experiência, na vida e principalmente no conselho de Deus. E Deus orienta que o sexo foi feito por casamento porque Ele sabe o que é melhor e foi Ele que criou o sexo. Agora, vamos deixar a Bíblia de lado então. Não vamos falar como cristão, como religioso. Hoje em dia, a psicologia ela está seriamente preocupada com as sequelas que a sociedade está enfrentando devido ao sexo livre sem compromisso. Usando uma referência conhecida e séria, que é a revista Veja, na revista Veja do dia 23 de abril de 2008, e se você que acessou, por exemplo, o YouTube, ou vai acessar depois quando esse programa for colocado no YouTube, ou está assistindo a gente agora, pode checar aí, revista Veja de 23 de abril de 2008, um conhecido, famoso psicanalista chamado Charles Melman, herdeiro de Freud. Ele não é nenhum teólogo e ele fala de maneira muito clara das sérias sequelas que o sexo sem compromisso traz, fora do casamento. Ele fala que hoje, no divã dele, ele recebe a média de jovens 18 a 30 anos, principalmente, porque não sabem o que querem. E ele fala assim, eles não sabem o que querem. Ele tem 76 anos e trabalha muitos anos na psicanálise. Ele fala assim, não sabem o que querem porque estão brincando com os sentimentos. Ele diz assim, antes a pessoa recorria à psicanálise porque não ousava realizar seus desejos. Hoje, principalmente no caso dos jovens, é por não saber o que desejar. E isso acontece porque nossos jovens, e isso são as palavras do Charles Melman, foram criados em condições que promovem a busca rápida do prazer máximo e sem obrigações. Palavras desse psicanalista. Busca rápida do prazer máximo sem emoções. E ele fala que trarão essas dificuldades, problemas sérios com a vida dessa pessoa. Ele fala assim, o problema é que essa forma de lidar com o desejo produz situações de dificuldade para os jovens e isso os leva ao divã. Depressão e até bulimia, ele fala. Então quem está falando é um psicanalista. Então eu acho, meu amigo, minha amiga que está ouvindo a gente, que acha que a gente fala assim, porque é só fundamentado na Bíblia, porque é cristão, porque é um programa religioso. Nós, é claro, usamos isso porque nós acreditamos que a Bíblia nos ensina, mas existe hoje, dentro da ciência, uma séria consciência dos problemas de relacionamentos sexuais sem compromisso, principalmente por acontecerem fora do casamento. Isso não adianta, você pode até não aceitar, não querer, mas o teu organismo, a tua mente, o teu lado emocional, ele está aí e vai reagir, queira você ou não. Uma hora vai dar resposta. E vai ser consequência muito séria. Para esse homem falar uma coisa dessa, Adelaide, é porque ele tem visto isso. E me deixa, só eu me alongar mais um pouquinho aqui. Fique à vontade. A grande questão que se filosofa por aí, até se ridiculariza quem tem princípios, quem se preocupa com a virgindade, com a pureza e quer seguir os princípios de Deus, é porque está querendo passar por cima de um pensamento muito moderno agora e muito comum, que nós herdamos do tempo dos gregos. É uma filosofia chamada hedonismo. Tá? E o que o hedonismo prega? Que o prazer é o fim da vida. O prazer é a coisa mais importante da vida. Então, o que te dá prazer? É comer, então come o que você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser e como você quiser. E a gente sabe que se a gente fizer isso, a gente vai detonar com a saúde da gente. Morre. A gente está vivendo no período da geração saúde, né? Todo mundo preocupado, tudo. Então, usa essa referência para você. Com relação ao sexo, é a mesma coisa. Os hedonistas pensam assim, o sexo te dá prazer? Então, é grupal, com qualquer um, é do jeito que você quiser. Olhou, gostou,
É meio animal o negócio, não tem compromisso. Só que por trás disso, essa filosofia grega nunca soube explicar por que as sequelas são tão sérias e por que as pessoas sofrem tanto com isso. Porque vai chegar um momento que nós vamos viver o que estamos vivendo hoje, uma geração insatisfeita. Porque esses momentos de prazer que proporcionam uma satisfação profunda, nossa, a menina do meu sonho, o cara do meu sonho, tá aquilo, encontrei o cara na balada, tá, a gente vai sair dali e vai pro motel, transa. Pô, o máximo tudo, o que vai acontecer isso aí? São vividos, mas não organizam a existência, nem o futuro. E logo depois, ou muito logo, vão trazer sérias frustrações, isso a psicanálise explica. Ou seja, a existência é feita de uma sucessão de momentos, sem nenhuma projeção no futuro, de momentos que podem desaparecer porque não terão continuidade. E o que acontece? Sem futuro, sem esperança. Aí onde vai a tua emoção, onde vai o teu lado psicológico? Afunda. E chega uma hora que você acorda assim e fala, o que eu estou fazendo aqui? Que vazio, que buraco. Eu não tenho família, não tenho compromisso. Esse prazer sexual, esse êxtase, esta satisfação, esse orgasmo que está ali, acabou. E cadê aquela pessoa para ficar do teu lado, para te compreender, para te amar, para te abraçar, para se comprometer com você na dor, no momento de se fazer gente, né? Aquilo Gente que é tão de verdade. lindo, que é isso. Verdade. Então aí nós estamos caindo num poço que é muito profundo e escuro, Darlete. Com certeza. Cuidado quem está brincando com isso. E eu fico pensando, enquanto você falava, eu estava aqui pensando, ali quando Deus faz o homem, faz a mulher, ele diz, a palavra diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Sim. E bem próximo, e ali naquele contexto, naquele momento, o Senhor diz assim, crescei e multiplicai-vos. Sim. Ou seja, ele também estava falando de sexo. A ordem foi dada. Então a ordem foi dada, né? Também está falando de sexo, também está falando de interação entre o homem e a mulher, para eles construírem-se e produzirem vida, claro. Né? Que Deus permitiu isso. Então, se no plano de Deus, sexo está ligado à sua imagem e semelhança que foi posta no homem e na mulher, será que a gente já parou para pensar por que as pessoas hoje estão vivendo tanto em função de um sexo equivocado, de uma maneira equivocada, de um jeito errado de olhar para a sexualidade? E será que nós não estamos percebendo que há algo mais ou há um poder diferente querendo tirar de nós a imagem e semelhança de Deus? Será que não está querendo alguém manchar, tirar de nós aquilo que Deus pôs como mais sublime, a imagem e semelhança do Criador, nos tirando a divindade, nos tornando animais? Pensa nisso. Vamos para o nosso intervalo. De novo, bem rapidinho. Não dorme, acorda, gente. Vem cá. Até já.